primeira vez que ele chegou dentro de casa, sentou no sofá, eu e ele olhou para mim e falou: tia, quando eu vou poder te chamar de mãe? Quando a juíza assinar o papel, eu vou poder te chamar de mãe? O primeiro dia que a gente visitou, os 4, né, que vieram depois, a gente voltou para casa e daí nos falaram que quando a gente saiu de lá, o Matheus, de 2 aninhos, ele não parava de chorar. E eu olhei para ele, para o rosto dele e falei assim: olha, meu filho, você já pode me chamar de mãe, eu já sou sua mãe. E assim, por mais que a gente não tenha esse papel da juíza, eu já sou sua mãe, não importa mais. E aí ele me abraçou, sabe? E aí a partir daí ele começou a me chamar de mãe desde o início. E ele teve febre à noite, falaram, sabe? Então a gente não consegue entender isso, né? Falando, mas quando a gente vê que é coisa realmente de Deus que bate, que não eram assim, não foram adotados, já eram nossos filhos. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe. A decisão de adotar foi logo no início do nosso casamento, que a Dani, eu nunca tinha pensado nisso na verdade, a Dani já tinha esse desejo no coração dela de, mesmo que tivéssemos filhos biológicos, né, que nós teríamos filhos adotivos também. E passando o tempo, eu percebi que eu não seria mãe biológica. Foi difícil no início para aceitar, acredito que toda a mulher deseja ter um filho biológico, né? Mas, assim, aceitei que isso seria realmente o desejo de Deus, né, na minha vida, e decidimos então adotar. Aí partiu, né, primeiramente de mim, depois do meu esposo, né, e ele acatou também a ideia. Logo no início do nosso casamento, a gente já quis dar início ao processo de adoção e fomos ver como funcionava. Quando eu cheguei, nós chegamos lá, resolvemos preencher toda a papelada necessária para entrar nesse processo de adoção. E eu me assustei um pouquinho. No início, assim, a gente estava perdido porque a gente não conhecia pessoas, casais que tinham adotado. Então, a gente sabia que a gente precisava procurar o fórum, né, primeiro, aí nós fomos procurar e aí tinha uma ficha para preencher, então assim, toda uma burocracia, claro, né? Nesses documentos que precisavam preencher, você tinha que escolher cor, idade, mas isso para nós não teria problema ainda, mas daí vem se gostaria de ter um filho com alguma doença, né, incurável, que pudesse morrer daqui 6 meses, que tivesse alguma síndrome. Isso me assustou um pouquinho. Me assustou assim, não porque eu não quisesse, mas se a gente estaria preparado para receber, porque com certeza alguém ia ter que parar de trabalhar, né? Ia ter que dedicar totalmente a essa criança. Eu acredito que foi uma gestação. Assim como toda mulher gesta 9 meses, eu também tive que gestar isso no meu coração. E nós esperamos, entramos em oração e depois de 1 ano, mais ou menos, do nada, chegou um dia e eu falei assim: amor, estou preparado, vamos. Aí veio o Daniel, uma criança já grande, né? Na época ele tinha 9 anos. Entramos no processo de adoção do Daniel. Nós sabíamos que ele tinha os 4 irmãos. Mas ele queria viver com esses irmãos, né? Ele sonhava com os irmãos, ele lembrava, contava as histórias que tinham acontecido com eles, né? Daí ele desenhava os irmãos, falava que sonhava com os irmãos. E isso foi sensibilizando e foi realmente abrindo o caminho. E aí, claro que no início eu fiquei, assim, bem amedrontada, porque eu também não estava preparada para ser uma mãe de 5 filhos, né? Mas a gente não via essa possibilidade ainda, né? A gente estava com ele, estava no processo, porque é processo difícil, né?
a gente fica ansioso, vai esperar quanto tempo para até assinar os papéis, para decidir realmente que ele é nosso filho, porque a gente queria o mais rápido possível que terminasse esse processo. Mas daí Deus já tinha tudo preparado, preparou nosso coração também a ser esses pais, né, de uma família grande, e tudo aconteceu. E até que um dia terminou o processo de adoção do Daniel. Então foi na última ligação que a gente recebeu uma ligação de lá, falando que os papéis do Daniel tinham saído, né, a certidão de nascimento, estava tudo em nosso nome. Foi aquele momento que Deus bateu em nosso coração, mas são 5, né? Serão 5 em casa. Como que a gente vai fazer? Daí a gente já tinha decidido tudo, já tinha vindo no nosso coração, mas começam a vir as preocupações. Como vai ser? Como vai ser? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai colocar tudo isso em casa? Como que a gente vai carregar de um lugar para outro se a gente não tem carro? Então foi uma coisa assim, sabe, que a gente já tinha como filho, né, como filhos todos, mas só restava fazer o papel de pai, correr atrás de tudo, né? Escolas, carro, para tentar carregar todo mundo para lá e para cá. Então a casa, adequar, porque a gente fez essa casa, né? E pensando em 2, 3 filhos no máximo, né? Mas é tudo não é na nossa vontade, é tudo na vontade de Deus, né? Graças a Deus a gente aceitou esses irmãos, né? E estão hoje conosco, muito, assim, gratos. A gente sente a gratidão deles, né? Todos os dias, eu te amo mamãe, eu te amo papai, é cartinha de eu te amo. E assim, cada um tem uma maneira de expressar esse sentimento, essa gratidão. E a gente sente também que a gente está no caminho certo, que a gente fez a coisa certa, né? Isso também dá um sentimento assim de paz muito grande dentro da gente. Sim, nós tivemos ajuda, porque no início a gente não tinha estrutura, tanto que a nossa casa também é pequena, mas mesmo assim a gente deu um jeitinho, né, na casa. Hoje eles têm o quartinho apertado, só que assim, dá para viver. Então, no início as pessoas ajudaram com roupinhas, né, o enxoval todo, e a gente foi atrás. A gente não tinha um carro, né, próprio, porque são, né, um carro que acomode 7 pessoas, né, então graças a Deus a gente ganhou cadeirinha, a gente fez uma rifa de uma bis que a gente tinha e conseguimos. Veio gente ajudando de vários, até de São Paulo, a gente encontrou ajuda. E assim, e aí a gente começa a ver que é uma corrente mesmo do bem, que é uma corrente que você começa, faz uma coisa e depois a outra pessoa começa e já vem ajuda de todos os lados. Isso é uma coisa assim que para nós foi uma experiência que eu não sei, assim, que emociona só de lembrar. Foi muito bonito, assim, transformou, porque a gente viu o amor de Deus nas pessoas e por nós também, né? E isso foi muito forte. Aí nesse momento você conseguiu sentir assim que vocês estavam amparados? Sim. Todo aquele medo se transforma num abraço coletivo, um abraço de Deus mesmo por nós. E até hoje a gente consegue ver o amor de Deus por nós. São assim, todos os dias você começa a ver coisas pequenas e os milagres do dia a dia. Me surpreendi, assim, porque eu sou uma pessoa de família oriental, né? E normalmente nós somos mais fechados, né? E com essas crianças eu acho que eles vieram, né, também ajudar a abrir um pouquinho esse meu coração, né? Às vezes eu também era uma pessoa muito, às vezes até egoísta, assim, de querer um carro do ano, de querer viajar, de querer comer em restaurante todos os finais de semana. Isso foi se acabando,
foi se apagando, foi sentimentos que, graças a Deus, hoje se tem nós vamos, se não tem também tá tudo bem, a gente come em casa mesmo. Se não dá para viajar, tudo bem, a gente vai num parque, sabe, a gente começa a ver que as coisas simples também são importantes e às vezes são gratificantes, assim como outras coisas, né? Então, os valores começam a mudar. A Daniela também me surpreendeu. Assim, a Daniela sempre foi uma pessoa calma e tranquila. Quando as crianças chegaram, assim, é lógico que né, o nosso mundo virou de ponta cabeça. Então, assim, estresse, né, normal, aconteceram, mas hoje ela também, assim, para mim é uma super mãe, né? As crianças são apaixonadas por ela, né? Até às vezes a gente sente um ciúme. Nós somos felizes, somos uma família, claro, que passa por dificuldades, né? A gente tem nossas lutas diárias, mas que ao mesmo tempo a gente sempre vê uma solução, né? A gente luta para melhorar e isso é uma coisa assim, e eu admiro muito meu marido, eu vou falar bem dele aqui, depois ele vai ver, mas que ele é uma pessoa que me ensinou muito também, porque eu não conhecia meu marido até as crianças chegarem. Depois que as crianças chegaram, eu comecei a conhecê-lo muito mais, apreciá-lo muito mais, porque eu vi diante das dificuldades como ele reage, como ele luta também, como ele me ensina todos os dias. Eu e a Dani, a gente discute muito isso hoje em dia, né? Porque as pessoas vêm falar pra gente e como que nós somos pessoas de coração muito bom, né? Pessoas de coração de Deus. Eu não vejo assim. Eu realmente não vejo. A gente tem todas as dificuldades, a gente tem todos os nossos problemas, né? Nós somos seres humanos, nós erramos várias vezes. Mas essas coisas que as pessoas falam que a gente veio para salvar a vida das crianças, eu acho que não. Eu acho que é ao contrário, né? Na verdade, eu acho que depois que elas chegaram, eu acho que não foram elas que melhoraram, fomos nós que melhoramos muito, 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 muito. Eles estão moldando, eu acho que pessoas talvez melhores. Talvez eles vieram para nos salvar, né? Ou vice-versa, né? Porque nós somos uma família. É a multiplicação do amor. É a multiplicação do amor. Então a gente deixa bem claro, pense bem se vocês querem adotar realmente ou não. Porque filho não se devolve. Filho nasce e não tem devolução. Ser pai, ser mãe é uma responsabilidade grande, né? Mas que eles precisam estar equilibrados emocionalmente, né? Porque vão lidar com crianças que cometem erros, que precisam ser direcionados, educados. E para isso você tem que estar bem estruturado emocionalmente. Esse processo de adoção é um nascimento, é uma gestação, é um nascimento. Então a gente explica, a gente fala do amor que tem que ser dado, a gente tenta passar as dificuldades que nós tivemos, porque ninguém explicou pra gente. É muito triste que eu vejo os números, né, das pesquisas que falam, né, dessa adoção tardia ser muito complicada. E eu vejo assim as crianças hoje que não têm essa oportunidade, né, que estão no abrigo, que não têm essa oportunidade de no Dia das Mães ou no Dia dos Pais poder escrever uma cartinha na escola, que sempre eles trazem, né? Que incentivo eles vão ter de fazer algo de bom na vida, se eles não têm para quem mostrar, não têm quem amar, não têm com quem compartilhar nada, né? E eles estão lá esperando esse pai, essa mãe. E assim, é isso que mais me incentiva de falar, de poder tocar um pouquinho o coração daqueles pais que têm um pouquinho desse desejo da adoção, de dizer esse sim, eu quero adotar, eu vou atrás do meu filho, que o seu filho, os meus filhos estavam me esperando. Então, às vezes, os filhos de vocês também podem estar esperando. Só dizer esse sim.